Está impresso aí na ordem do culto, o texto que será lido, e você vai ler comigo, versículos 7, 8, 9 e 10 de Tiago, capítulo 4. Una a sua voz à minha. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Mais uma vez oremos. Senhor, nós queremos te bendizer pelo privilégio da leitura e da meditação na Tua Palavra. Se o Senhor não nos tivesse, ó Deus, dado a Bíblia Sagrada, as nossas vidas seriam vidas tão confusas, Pai Santo, e nós sequer saberíamos praticamente nada sobre Ti e sobre a Tua vontade para a nossa vida. Por isso, Senhor, que o Teu Espírito agora venha nos ajudar a recebermos, ó Deus, a revelação de Ti que há na Tua Palavra e da Tua vontade para a nossa vida. Pedimos, Senhor, que a Tua mão bondosa esteja sobre estes enfermos, por quem nós temos orado prolongadamente: Joselina, Oscar, Eufrosina, George, Maria, Clarissa, Cláudia, Marcelino, Sueli Magali, Angelita, Arnaldo e Lindomar, Conceição, Ilis, Senhor José Fernandes, Mirene, Santa, Elias e Elson. Assim como nos lembramos, Senhor, de nossas irmãs que em seu ventre estão carregando os filhinhos, obra da mão bondosa do Senhor, e oramos por Larissa, por Lívia, por Letícia, por seus esposos, famílias, gestação e bebezinhos. Oramos, Senhor, pela nossa igreja, nesse tempo de coisas tão especiais que o Senhor tem feito, acrescentando vidas, salvando, Senhor, pessoas, fazendo, Senhor Deus, desta igreja uma igreja bíblica e saudável para as pessoas conviverem e crescerem na fé cristã. Pedimos, Senhor, que o Senhor proteja a Tua igreja de todo ataque daquele que se opõe a nós. E pedimos, Senhor, que pelo agir do Senhor, Deus, os relacionamentos e o convívio entre os santos seja sempre pacífico e harmonioso e bíblico, que o Senhor nos edifique na Tua Palavra, que o Senhor não permita, ó Deus, que uma coisa sequer venha distrair a Tua igreja, Deus, do seu dever, missão e privilégio de trabalhar para o Senhor Jesus Cristo. Pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe a liderança da igreja, especialmente os Teus servos, o pastor auxiliar, o ministro de música, que foram separados pelos santos para se dedicar ao trabalho do Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe estes projetos missionários, como já oramos por Alice, Débora, Isabela e Manuela. Que o Senhor abençoe, Deus, Maltos e Elaano, os preparativos da sua mudança para servir o Senhor lá nos Estados Unidos. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe os preparativos da Escola Bíblica de Férias e essa campanha que a igreja vai lançar domingo que vem. Senhor, mobiliza toda a Tua igreja para fazer a Tua obra, Pai Santo. E agora, Deus, neste momento, deixamos todos os outros pensamentos de lado para nos voltar para o Senhor e para a Tua Palavra, e pedimos que o Senhor venha nos ensinar a Tua vontade para a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. A Tua igreja diz amém. Pode se assentar, por favor. O texto já foi lido, irmãos, e nós estamos de fato continuando ou dando prosseguimento a uma reflexão que começamos na semana passada, porque na semana passada nós falamos muito sobre o orgulho, e hoje nós queremos falar sobre a humildade. Eu gostaria de novamente indicar para vocês este livro, é um pequeno livro chamado Do Orgulho à Humildade. Ele é publicado, eu não sei nem se está em publicação vigente, mas ele foi publicado pela Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, junto à editora Fiel. É um livro que eu já li algumas vezes, esses últimos dias, mais uma vez, enquanto eu preparava para poder compartilhar com os irmãos neste assunto. Nós vimos, irmãos, que o orgulho é visto no mundo como algo positivo.
O orgulho é visto como algo a ser celebrado e, na mentalidade do nosso tempo, é visto até como algo necessário, algo que não deve ser de maneira nenhuma questionado, algo que não deve de maneira nenhuma ser visto como negativo. As pessoas dizem que se você repreender o orgulho de alguém, você pode levar aquela pessoa a várias coisas ruins. E, na verdade, a palavra de Deus mostra o contrário. Mostra que o orgulho é que leva a muitas coisas ruins. Mostra que o orgulho é que é uma porta que leva para a maldição e para a destruição. O orgulho, meus amados irmãos, foi definido, como nós vimos na semana passada, como uma atitude de centralizar-se em si mesmo. E é exatamente isto que nos ajuda a entender o que o orgulho é. É um centro, um foco posto em si mesmo, em suas preferências, em suas vantagens para envaidecer-se ou desvantagens para lamentar-se. É um foco posto na sua própria capacidade ou incapacidade, na sua própria preferência, nos seus próprios merecimentos. Repito, resumidamente, orgulho é um foco centrado em si mesmo. Deus não nos criou. Preste atenção que eu falarei isso com muita solenidade. Deus não nos criou para vivermos as nossas vidas com o foco centrado em nós mesmos. Deus nos criou para vivermos as nossas vidas centradas nele. E é exatamente aqui e a partir disso que o orgulho é algo tão negativo, é algo tão corruptor do nosso caráter e é algo tão destruidor dos relacionamentos. Uma vez que boa parte do meu tempo é reservada para servir os crentes no gabinete pastoral, no atendimento, na oração, no ouvir as lutas que os crentes enfrentam, na orientação bíblica, eu faço isso com muito prazer e procuro sempre me preparar e capacitar para isso, e faço isso com oração e discrição, mas com quantas e quantas vezes Deus me tem permitido ver, ao longo desses quase 10 anos no ministério, o quanto que o orgulho faz mal às pessoas, aos relacionamentos, aos casamentos, às amizades, à vida da própria igreja. Eu já vi, talvez você já tenha visto, igrejas inteiras prejudicadas pelo orgulho de algumas personalidades, pela interferência, pela exigência de um, de outro, que quer impor o seu desejo, a sua compreensão sobre o grupo. Meus amados irmãos, o mundo diz que o orgulho é bom, a Bíblia diz que o orgulho é mau. O mundo diz que o orgulho é para ser celebrado, a Bíblia diz que o orgulho é para ser varrido. Aliás, a Bíblia diz que o orgulho é para ser mortificado dentro dos nossos corações. O oposto do orgulho é Jesus. O oposto do orgulho é o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que disse que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O oposto do orgulho é o exemplo do Senhor Jesus que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Meus amados irmãos, se nós entendemos e devemos entender que Jesus, se vivesse, ele vive no céu, mas se Jesus vivesse corporeamente nesse mundo hoje, ele seria tão odiado hoje quanto foi odiado quando esteve aqui pela primeira vez no século I. Se Jesus Cristo vivesse hoje corporeamente na nossa cidade de São Luís, ele seria absolutamente estranho e rejeitado, porque o mundo não tem lugar para a humildade de Cristo. E nós estamos entre dois caminhos. Você se lembra daquele quadro antigo, Os Dois Caminhos, que os seus avós crentes iam na casa dele? Eu lembro daquele quadro, Os Dois Caminhos. Você está diante de dois caminhos. Um é o caminho do mundo, você ser igual ao mundo,
ser conformado ao presente século, e você ser um homem ou uma mulher tão orgulhoso quanto todos os homens e mulheres orgulhosos do mundo de hoje. E nós temos um segundo caminho de porta estreita, daqueles que querem ser iguais ao Senhor Jesus Cristo, que disse de si mesmo: eu sou manso e... O que Jesus disse? Eu sou manso e humilde de coração. Se o orgulho é centrar-se em si mesmo, a humildade é descentrar-se de si mesmo para centrar-se em Deus. Se o orgulho é centrar-se em si mesmo, a humildade é descentrar-se de si mesmo para centrar-se em Deus. Ou eu poderia dar uma definição um pouco mais recheada. A humildade é a mentalidade de Cristo, isto é, uma mentalidade de servo. Um foco em Deus e nos outros. Uma busca para que Deus seja reconhecido e exaltado. Um desejo de que Deus seja agradado e glorificado em todas as coisas e por meio de todas as coisas. Permita fazer uma última colocação nessa introdução. Foi para isso que nós fomos criados, para agradar a Deus, para glorificar a Deus em tudo e por meio de tudo que Ele dá. Foi a queda de Adão, irmãos, que corrompeu o nosso coração. E é o pecado transmitido, pecado como algo da nossa natureza, não apenas nossas ações, que faz com que, em vez de humildes, sejamos, na verdade, orgulhosos. Eu gostaria de repetir algo que eu disse quarta-feira passada. Não é uma interrogação se eu ou você somos orgulhosos, não é uma pergunta. A pergunta é quão orgulhosos nós somos. E talvez uma mais importante ainda é se estamos de fato dispostos a buscar, com a ajuda do Espírito Santo, mortificar o orgulho para poder viver uma vida em conformidade com o Senhor Jesus Cristo. Como é, irmãos, a vida humilde? Então eu separei, na verdade, repito, este livro cita algumas características da vida humilde. Eu não tenho tempo de ler todas elas, eu não tenho tempo de ler todos os versículos, mas eu destaquei algumas coisas, e não são poucas, mas são importantes. Como é a vida humilde? A vida humilde é uma vida que reconhece o caráter de Deus, que Deus é santo, que Deus é bom, que Deus é sábio, poderoso e grande. E consequentemente, mesmo diante daquilo que nós não compreendemos, daquilo que nos pareça errado, injusto, daquilo que nos pareça muito incompreensível, para usar uma expressão genérica, como uma enfermidade ou como um revés, a pessoa humilde, em vez de adotar diante de Deus uma postura de questionamento e exigência, a pessoa humilde tem paz porque confia na bondade e na sabedoria e no poder de Deus. Consequentemente, o humilde tem paz, enquanto o orgulhoso é uma alma perturbada. Porque, na verdade, a palavra que nos ajudará a compreender é que a pessoa humilde é resignada diante do Senhor, enquanto o orgulhoso é sempre contestador de Deus e dos seus caminhos. Como é a vida humilde, irmãos? A vida humilde é uma vida que tem o seu centro em Cristo. Consequentemente, tem prazer em louvar o Senhor Jesus Cristo e não perde esse prazer, ou não tem o seu louvor subtraído facilmente ou frequentemente. Veja que o louvor, o orgulhoso, ele pode até ser que louve a Deus. Ouça-me atentamente. Eu tenho algo cheirando que está nos distraindo. Eu vou repreender a pessoa que está cozinhando na hora da pregação. Eu não sei quem é, por isso eu estou falando assim, viu, irmão? Hã? Eu estou brincando, viu, gente? Não estou falando sério, não. Pode deixar, não está incomodando, não. Eu só não podia deixar passar a oportunidade. Esquece, deixa para lá. Não devia ter falado. Apaga do YouTube, por favor, apaga. Caí em tentação aqui. O orgulhoso, ele pode até ser que louve a Deus, mas ele louvará quando? Ele louvará a Deus quando ele estiver satisfeito, quando sua vontade estiver sendo contemplada. Ele louvará a Deus quando ele entender que ele tem motivos para louvar.
Ou seja, o árbitro do louvor é o seu próprio coração, porque o centro não está em Cristo, mas nele. Veja se a postura que nós encontramos frequentemente de pessoas que dizem assim: não, eu não gosto dessa música ou daquela música. Pode ser que algo seja objetável por uma boa razão, mas frequentemente é mais por causa do nosso gosto pessoal. Quando nós nos negamos louvar a Deus por causa do nosso gosto pessoal, o centro está em nós ou em Deus? Quando nós tiramos do Senhor o nosso louvor porque queremos ficar dormindo, o centro está em nós ou em Deus? Eu não posso ir em todas as possíveis aplicações, até pelo limite do tempo. Mas vejam os irmãos que o que eu estou falando aqui não é nada teórico, nem distante de nós. É algo muito presente na nossa vida. A pessoa cujo centro está no Senhor Jesus Cristo, são aqueles crentes que nós nos encontramos louvando o Senhor, mesmo em ocasiões que nós nos admiramos que isso aconteça. Em meio a grandes provações e adversidades, perdas pessoais, nós nos encontramos com o seu centro, não em si mesmos, nem em suas circunstâncias. Não era isso que nós estávamos cantando? Não olhe circunstâncias, mas com que frequência nós olhamos sim? Com que frequência olhamos sim? Como é a vida humilde, irmãos? A pessoa humilde ora orações bíblicas. Jesus disse: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era um publicano e o outro era um fariseu. E o fariseu orava de si para si. As suas orações não eram com Deus propriamente, verdadeiramente. Ele orava de si para si, dizendo: ó Deus, eu te dou graça, porque eu não sou como os outros pecadores, nem como esse publicano, Senhor. Eu sou dizimista, eu jejuo, etc, etc, etc. Enquanto o outro orava e dizia, batendo no peito: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. E Jesus disse: os 2 desceram, mas um desceu justificado e foi o publicano. Nós estamos falando de orações bíblicas. Orações, portanto, que têm o seu centro novamente em Deus, porque isso, irmãos, é o que volta vez após vez. O cerne essencial da humildade bíblica é que ela é o centro não na pessoa, mas em Deus. Como é a vida humilde, irmãos? A vida humilde é caracterizada por orações de pessoas que se veem como necessitadas. Não é isso que diz o Salmo 40, versículo 17? Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. É um doce versículo. É um doce versículo. A vida humilde, irmãos, é uma vida em que a pessoa está constantemente maravilhada com a bondade de Deus para com ela. Ela contempla o Calvário e diz: Deus fez isso por mim. Deus sacrificou o seu próprio Filho por mim. Jesus Cristo suportou a humilhação, a afronta, o sofrimento, a chibata e o Calvário por mim. É difícil olhar para essas coisas com naturalidade quando elas são tão extraordinárias e sobrenaturais. E o Calvário será sempre poderoso para tocar o coração em direção à genuína, verdadeira e bíblica humildade, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. A pessoa humilde é grata para com Deus e para com o próximo. E demonstra uma gratidão bíblica pelos favores e bênçãos e cuidados e apoios e cooperações que recebe. Sabe quem é para mim um grande exemplo disso? Quanto mais eu leio, irmãos, os escritos desse homem, mais admirado eu fico. Eu o considero um homem muito admirável mesmo. Estou falando do apóstolo Paulo. Observe quanto ele separa nas suas cartas para mencionar o nome de várias pessoas. Ele não se esquece delas. Ele não se esquece da ajuda que recebeu dessas pessoas, e ele honra publicamente essas pessoas. Publicamente ele diz: todas as igrejas de Deus são gratas a Áquila e Priscila, porque eles praticamente morreram em meu lugar. Ele cita o nome de pessoas e diz: a sua mãe é como se fosse minha mãe também, porque cuidou de mim, porque me acolheu. Ele demonstra um coração muito voltado e grato. Grato. Amados irmãos, com que frequência a gratidão é um sentimento tão breve
no nosso coração. Eu lembro alguns anos de ter ouvido meu pastor lá em Belo Horizonte contando uma historinha, mas que representa para mim a atitude que eu tenho, infelizmente, e tanta gente tem, da mãe que foi levar a filhinha para passear na feira, e enquanto passavam nas bancas da feira, a menina viu uma laranja. Eu não sei se você gosta de laranja, eu deveria ter citado mexerica se fosse minha história, né? Já que eu tenho um apreço por essas frutas. A menina viu uma laranja muito apetitosa, aquela laranja Bahia, sabe? Quando ela está assim, até a casca está durinha de tanto suco que tem lá dentro. Oh, espetáculo! E o fruteiro viu a menina cobiçando aquela laranja, ele deu a laranja para a menina de presente. Então a mãe virou para a menina e disse: e o que é que as moças bonitas e educadas dizem? E a menina olhou para ele e falou: descasca. Ah, amados irmãos, a gente sorri, mas a gente faz igual. O coração orgulhoso é sempre ingrato, porque ele acredita que tudo que é feito para ele é merecido, é justo. Nada é maravilhoso, nada é gracioso. Perceba se não é verdade que o orgulho é também uma prisão. Quando eu li essa aqui, eu escrevi do lado assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque está escrito aqui que a vida humilde é gentil e paciente. A vida humilde, irmãos, tem um olhar que não se vê como melhor do que os outros, porque reconhece que se há algo em nossa vida que não seja recriminável, é pela graça de Deus. Talvez tenhamos, de fato, trabalhado sobre aquilo que Deus nos deu, mas nunca antes. Quem primeiro deu a Ele e depois recebeu? A vida humilde, irmãos, tem uma visão exata dos seus talentos e habilidades. Preste atenção nisto. A pessoa humilde não se queixa do fato de que não é tão talentosa quanto os outros, que não tem os que os outros têm, que não sabe o que os outros sabem, porque a essência disso é inveja, e a inveja é um dos desdobramentos do orgulho. A pessoa humilde é grata, portanto, no sentido do contentamento. A pessoa humilde também não exagera a respeito de suas próprias habilidades. Romanos 12:3 está assim: pela graça de Deus digo a cada um de vós que não pense de si mesmo mais do que convém pensar. A pessoa humilde é um bom ouvinte. Você deve ter se lembrar que eu citei que o orgulhoso, ele sempre tem que estar no centro. Ele fala constantemente de si mesmo. Ele não tem prazer em ouvir, não sente a necessidade de aprender, não se interroga, não se questiona. A pessoa humilde tem prazer em ouvir. Olha essa aqui, irmãos. Está escrito na palavra de Deus, em Provérbios 11, versículo 13. O mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito mantém o assunto em oculto. A pessoa humilde fala dos outros somente aquilo que é bom, ou aquilo que faz bem. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós. Com que frequência a carne tem um prazer pecaminoso em fofocas, críticas, maledicências. Podemos até sabemos o que a Bíblia diz sobre isso. Talvez saibamos tintim por tintim. Mas o Senhor Jesus disse: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Será se imaginamos, aliás, não precisamos imaginar, está na Bíblia Sagrada, o dia que o Senhor Jesus viu os seus discípulos disputando entre si, sobre quem deles seria o maior. A postura de Jesus não foi a de falar mal de um para os outros 11 ou vice-versa, e talvez de alguns ele teria motivo até para se queixar, mas não o fez. Até Pedro, que o negou publicamente, Cristo repreendeu em particular, como está lá em João capítulo 21. A pessoa humilde, irmãos, nós lemos o texto de Tiago capítulo 4, e nós lemos até o versículo 10, mas bastaria a gente ter prosseguido com a leitura só um pouquinho, na verdade,
um versículo, nós lemos até o versículo 10, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. E aí eu li o 11, antes do culto começar, o 11 diz, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei, e se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. O protesto é, eu não tenho direito a ter uma opinião? Tem, mas você tem o dever de tratar biblicamente a sua opinião. Se teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se não te ouvir, chama ainda contigo outro, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Se não os ouvir, dize-o à igreja. E se não ouvir a igreja, considera-o como gentio e como publicano. Palavras do Senhor Jesus, Mateus 18, 15. E quem vir o seu irmão pecar, está escrito nas epístolas. Tente arrebatá-lo das chamas, não é isso que está escrito vós que sois, se algum de vós cair, vós que sois espirituais, corrigi o tal com brandura. Isso é Gálatas capítulo 6. Ah, meus amados irmãos, a pessoa humilde é submissa. E, preste bem atenção, alegremente submissa. Numa outra leitura que eu estava fazendo recentemente, eu destaquei a seguinte frase: a submissão é algo central na vida cristã. Toda vida cristã tem uma lógica de submissão. Todos estamos submetidos a alguém, os filhos estão submetidos aos pais, a esposa está biblicamente em amor submetida ao seu marido, o marido está biblicamente em amor submetido ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo está submetido a Deus o Pai. Sim, o Senhor Jesus Cristo está submetido a Deus o Pai, Ele é o nosso exemplo de submissão. A igreja está submetida ao pastor, mas a igreja também está submetida ao Senhor Jesus Cristo, conquanto o pastor esteja também submetido ao senhorio de Deus. Meus amados irmãos, a vida cristã é um constante exercício de submissão em amor, de submissão alegre. A pessoa humilde é grata por críticas e repreensões que sejam justas, verdadeiras e feitas biblicamente e em amor. Nós lemos isso na palavra de Deus. Não repreendas o tolo para que não te odeie. Repreende o sábio e ele te amará. E outro provérbio deste livro, capítulo 27, diz: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Volto, Provérbios, irmãos, é um tesouro para quem quer crescer em sabedoria. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele aumentará em doutrina. Nós aprendemos que a pessoa humilde é uma pessoa que está disposta a aprender, não sabe todas as coisas, é sensível para quem pode contribuir a algo, deseja, pelo contrário, na verdade, deseja crescer, deseja aprender. A pessoa humilde está sempre disposta a edificar os outros. Irmãos, ouça isso aqui com muita atenção. O crente humilde é um encorajador. Eu ouvi uma pregação algumas semanas atrás, essa pregação falou muito comigo. Deus nunca nos diz uma palavra de desencorajamento. Deus nunca nos diz uma palavra de temor. Até quando nos repreende, Deus nos repreende para o nosso bem. Deus nos repreende, até quando Deus nos repreende, é com esperança de perdão, é com esperança de correção. Deus é o Deus da esperança, nunca tem uma palavra de Deus que tira de nós a esperança. Deus, está escrito em 2 Timóteo 1, versículo 7, que Deus não nos tem dado espírito de temor, mas de fortaleza. Porém, amados irmãos, com quantas vezes as nossas palavras não são palavras que levantam o ânimo de alguém, não, são palavras que deprimem. Quantas vezes aquilo que a gente diz não é aquilo que faz bem, não é aquilo que encoraja, não é aquilo que fortalece, pelo contrário, são palavras de desânimo, de desencorajamento, de temor. Não, irmãos, Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza. Se a gente deve desencorajar alguém é para pecar, mas para poder fazer coisas boas, a nossa palavra deve ser uma palavra, se temos algo a dizer, que seja uma palavra boa acompanhada de intercessão. Tem muita coisa aqui, meus amados, tenham paciência comigo. A pessoa humilde, biblicamente humilde, é uma pessoa disposta a servir. Ela está pronta a servir. Ela tem um interesse genuíno
no benefício dos outros. A pessoa humilde admite quando estava errada. Oh, meus amados irmãos, algumas vezes já aconteceu comigo de ter que chamar alguém para conversar sobre alguma coisa e depois dizer tal e tal coisa, a resposta sempre é: quem te disse isso? Como você ficou sabendo? Está escrito no livro dos Provérbios 29 e 23, o que repreende, 29, 23, a soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Quantas vezes a gente é ágil, rápido, para fabricar justificativas. Eu fiz isso por causa daquilo, por causa daquilo, por causa daquilo, por causa de não sei quem, por causa de não sei onde, por causa de não sei o quê, por causa disso, por causa daquilo. Meus amados irmãos, vamos aprender o seguinte: o único que justifica é Deus, amém? Deus justifica os nossos pecados com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Quando nós fazemos isso, podemos fazer reproduzindo um costume, mas nós estamos minimizando a lei de Deus. Quando nós fazemos isso, a nossa atitude implica em dizer que a lei de Deus, ela só é lei de Deus se determinadas condições, tem coisas que mudam. Meus amados, diríamos isso contra Deus. Não, na humildade a gente admite o nosso erro. Mais uma. O cristão humilde perdoa e pede perdão. A pessoa humilde se arrepende dos seus pecados. A pessoa humilde consegue se alegrar na alegria do outro. Porque a palavra de Deus diz: alegrai-vos com os que se alegram. Você sabe que estas poucas palavras, na verdade, vão totalmente na contramão da carne. A carne tem uma alegria orgulhosa porque é centrada em si mesmo. Me alegro quando eu tenho motivos meus de me alegrar. Mas a palavra de Deus, na contramão disso, diz: alegrai-vos com os que se alegram. Meu Senhor, não dá tempo. Só mais uma nesse ponto, porque eu tenho outras duas colocações sobre a humildade. A pessoa humilde tem relacionamentos próximos. O orgulhoso se isola. A pessoa humilde tem relacionamentos próximos. Tem pessoas com quem ela tem transparência, prestação de contas. Pessoas que conhecem a sua vida, as suas provações, as suas crises, os seus temores, os seus pecados. Meus amados irmãos, todos nós precisamos de companheiros de jugo. Todos nós precisamos de crentes sábios que nos deem bons conselhos e francas e bíblicas repreensões quando necessário. Todos nós precisamos de ser confrontados eventualmente. Meus amados irmãos, nesse mundo que preconiza a superioridade do conforto sobre todas as coisas, veja se não há muito do orgulho do coração dos filhos de Adão e Eva nisso. Então nós não queremos nenhuma forma de atrito relacional. Se houver atrito relacional, nós nos afastamos. Nós não queremos as dificuldades do convívio, nós nos afastamos. Nós não queremos ter de exercer estas coisas próprias da convivência, nós nos afastamos. Meus amados irmãos, quantas bênçãos a gente perde nesse afastamento. E algumas delas são bênçãos difíceis, admitamos, reconheçamos isto. Ser corrigido é difícil. Abrir-se quanto a uma fraqueza é extremamente difícil, é uma mortificação do orgulho. Ao mesmo tempo, que bons frutos isso traz. Que bons frutos isso traz. Que bons frutos isso traz. Como é a vida humilde, irmãos? Para dizer numa única afirmação, a vida humilde é igualzinha à vida de Jesus. Como nós podemos chegar à humildade, meus amados irmãos? Nós primeiro precisamos reconhecer que a batalha, e essa palavra não é um exagero, a batalha contra o orgulho é diária.
É que nós diariamente precisamos provar do poder de Deus na nossa vida, porque só o poder de Deus pode mortificar o orgulho. A disciplina humana não mortifica o orgulho. O empenho resoluto, como se fosse uma dieta ou poupar dinheiro, não mortifica o orgulho. Perceba se, na verdade, você tentar enfrentar o orgulho sozinho não vai apenas alimentá-lo, porque você vai autonomamente para você poder dar crédito, eventualmente, a si mesmo. E você descobrirá que enfrentar o orgulho sozinho é enfrentar algo mais poderoso do que você, porque você vai perder a batalha. Só o Senhor Jesus Cristo, o homem manso e humilde de coração, tem poder suficiente para vencer o orgulho. Ele venceu, ele foi tentado orgulhar-se. O que foi que Satanás ofereceu para ele? No alto do monte ele lhe mostrou todos os reinos da terra, em toda a sua glória. E disse para o Senhor Jesus: tudo isso te darei, porque é meu. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, ele disse: é meu, e eu posso dar para quem eu quiser. Mas o Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, louvem ao Senhor Jesus no seu coração, porque naquela hora o Senhor Jesus venceu o inimigo por nós. E Ele na cruz despojou os principados e potestades e triunfou deles publicamente. E fez o que tinha sido dito a respeito dele ainda no Éden. Ele pisou na cabeça da serpente por nós. Em Romanos 16, versículo 20, diz que em breve, Deus esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Há velho diabo que ainda nos atormenta, com tentações e acusações, e sofrimentos, e coisas insidiosas, e flechas envenenadas. Mas o seu dia, velho diabo, está contado, seus dias estão contados. O Senhor Jesus está vindo nos buscar. Espere, velho diabo, espere, e você verá o que vai acontecer contigo. Sozinhos, irmãos, nós não conseguimos vencer. É preciso diariamente pedir o poder de Deus para que a gente possa mortificar o orgulho e pedir o agir bendito do Espírito Santo que trabalha nos nossos cérebros por meio da Bíblia Sagrada, para mortificar o orgulho e para cultivar a humildade. Isso acontece quando nós oramos, e oramos sinceramente. E na nossa confissão diária de pecado, nós confessamos que existe orgulho no nosso coração e que precisamos de Deus. Isso acontece na oração bíblica. Isso acontece na leitura da Bíblia constante, pela qual nós alcançamos uma visão elevada de Deus e, consequentemente, uma visão adequada de nós mesmos. Isso acontece quando nós enchemos o nosso coração de Jesus. Sobretudo, nós pensamos, meditamos, refletimos na vida, no caráter, nos ensinamentos, nas atitudes, nos exemplos de Jesus. Isso acontece, irmãos, quando nós nos expomos à luz da palavra de Deus, pelo ensino bíblico no púlpito, na escola bíblica dominical, pelo cultivo de relacionamentos cristãos piedosos, nos pequenos grupos, no convívio com os irmãos. Isso acontece quando nós dedicamos tempo à comunhão com Deus. Isso acontece quando nós praticamos aqueles mandamentos. Depois, eu já falei isso aqui outras vezes, vou dizer de novo. Depois pegue o teu aplicativo da Bíblia no teu celular e pesquise assim, uns aos outros. Pesquise uns aos outros. E selecione para mostrar os versículos do Novo Testamento, para poder ficar um desafio atravessável, porque são centenas e centenas de versículos na Bíblia toda. Pesquise no Novo Testamento, você vai encontrar dúzias e dúzias e dúzias de mandamentos, falando para nós nos acolhermos uns aos outros, amarmos uns aos outros, suportarmos uns aos outros, perdoarmos uns aos outros, servirmos uns aos outros, preferirmos em honra uns aos outros. E quando nós praticamos essas coisas no convívio com os nossos irmãos, nós vamos desferindo no poder de Deus golpes contra o nosso orgulho que o mortificam. Nós nos despojamos do orgulho quando nós resistimos aos pensamentos
sentimentos e motivações orgulhosas. Só isso aqui é uma quarta-feira inteira, você sabe disso, né? Não dá tempo de falar disso, não tem tempo hoje, misericórdia, são quase 9 horas já. Nós nos desvestimos dos pensamentos, dos sentimentos e das motivações orgulhosas. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto. Nós nos desvestimos da comunicação orgulhosa, conversas vaidosas, maledicentes, fofoqueiras, caluniosas, críticas. Jesus Cristo não participaria dessas conversas, ele levantaria da roda e sairia para deixar todo mundo sem graça mesmo. Quando nós negamos o nosso instinto, desejo, vontade de praticar ações orgulhosas, nós estamos praticando humildade. Quando nós adotamos a mentalidade de servos e a mesma humildade no coração de Jesus. Última coisa para dizer, veja o primeiro versículo que nós lemos no culto hoje, Isaías 57:15. Veja que palavras estão aí na ordem do culto. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito. Esse é o nosso Deus, glória a Deus, amém, aleluia. Eu amo esse versículo, irmãos, eu amo esse versículo há muitos anos. Deus diz, eu habito num alto e santo lugar, mas também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, e para vivificar o coração dos contritos. Sabia que a humildade tem recompensas? A humildade tem recompensas. O orgulho só tem consequências. A humildade tem recompensas hoje e no porvir. Eu vou só ler a lista de recompensas da humildade. Agradar a Deus é a primeira. Se a vida centrada em Deus, nada mais nós poderíamos desejar do que agradá-lo. As suas atitudes, quando você luta para mortificar o orgulho, agradam a Deus. Número 2, comunhão com Deus. Número 3, mais graça em meio às provações. Número 4, meus irmãos, olha isso aqui. Deus honra os humildes. Deus exalta os abatidos. Deus humilha os orgulhosos. Mas Deus honra os humildes. Olha isso. Quando a gente para de buscar honra, a gente acha honra. Quando a gente para de buscar a honra, Deus nos lá dá. As recompensas da humildade, a semelhança com Cristo, amém? Por isso nós vamos cantar daqui a pouco, dá-me um coração igual ao teu. As recompensas da humildade, o crescimento na fé. As recompensas da humildade, provar e ver que o Senhor é bom. Salmo 34:8, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado aquele que nele se refugia. Salmo 40, versículo 17, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Irmão, Salmo 3, versículo 3, tu, Senhor, és o meu escudo e a minha glória e aquele que levanta a minha cabeça. Você não precisa ficar com o pescoço doendo, de tanto querer levantar a sua cabeça. O Senhor levanta a cabeça daqueles que esperam nele. Não é admirável, irmãos, que Deus recompense a humildade? Na verdade é admirável que Deus recompense qualquer coisa, porque Ele é que faz por nós as nossas obras, e se nós não estamos senão cumprindo nossos deveres. Mas o Senhor recompensa com bênçãos hoje e para sempre, quando nós fazemos a sua vontade. Eu devo concluir, irmãos. O orgulho está presente no nosso coração.
Vencê-lo é uma batalha diária, que venceremos pelo poder de Deus. Mas quanto mais nós pensarmos nisto, mais nós veremos que nós queremos ser iguais a Jesus Cristo e diferentes do mundo ao nosso redor. Ó Deus, dá-nos graça, Senhor. Estas coisas não estão ao nosso alcance, mas o Senhor muito bem as possui para com elas nos abençoar. Então nós pedimos, ó Deus, que a bênção do Senhor seja sobre os teus servos, para vivermos a tua vontade. Dá-nos uma consciência sincera, Deus. Dá-nos, Senhor, uma busca vigilante pela tua graça, porque outra coisa não estamos a pedir e buscar, senão sermos semelhantes ao Senhor Jesus. Dá aos teus servos, ó Deus, um coração igual ao coração do nosso Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que assim seja em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém.